Oi, mamãe, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Eu sou a doutora Daniele, sou fisioterapeuta pélvica e eu quero te ajudar muito a conseguir e viver um parto normal com segurança. Aqui no canal, o nosso tema sempre vai ser relacionado à maternidade, à saúde feminina. Então, se você gosta de conteúdos desse tema, te inscreve, deixa um like para eu saber, né, que você está gostando e produzir cada vez mais conteúdos para você. Hoje eu quero compartilhar com você um raciocínio que acho que poucas pessoas acabam tendo, né? Durante todo o processo da gestação, é tanta coisa para pensar, mas é muito importante você selecionar a instituição que você vai ganhar o seu bebê, seja ela uma maternidade, um hospital, uma casa de parto, ou um parto domiciliar, se essa for a sua vontade, e também como entender melhor o papel de cada profissional. Eu sei que parece que todo mundo parece fazer a mesma coisa, mas cada profissional ele tem o seu devido lugar e existe também o seu acompanhante que tem um lugar especial. Então, se você está com dúvida, está confuso a respeito desse assunto, fica aqui comigo até o final, que hoje com certeza você vai conseguir mapear e ver quem realmente faz sentido para sua necessidade. Então, normalmente os partos acontecem no hospital, né? A gente acabou saindo daquela cultura do parto doméstico, nossas avós, nossas tataravós tinham bebê em casa e a parteira ia até a casa de vocês. Hoje em dia, o parto ele foi para uma instituição de saúde, que pode ser um hospital, uma maternidade, justamente para proteger melhor você e o seu bebê durante o projeto do parto. A maternidade é um ponto crucial para você saber se você vai ter uma experiência respeitosa, agradável e que realmente está comprometida com o que você está buscando. Nem todo hospital ele vai te dar uma assistência que a gente fala que é humanizada. Não é porque você está numa instituição de saúde que necessariamente essa instituição ela realmente vai convergir as ideias com você. Então, no início da gestação, é legal você participar de várias reuniões. Normalmente, cada instituição ela faz um encontro de grávidas, um encontro de gestantes, justamente para começar a criar um relacionamento entre você e aquela empresa. E lembrar, gente, o hospital ele é uma empresa, então ele tem normas, ele tem metas, ele tem objetivos. E o momento do seu parto, apesar de ser extremamente importante, ele é mais um dia naquela instituição de saúde. Então, a melhor forma de você identificar se a instituição ela faz sentido com o que você está buscando é indo fazer uma visita. Você tem que conhecer aquela instituição, pedir para ver as acomodações, conversar com algum gestor, ver o centro de parto, perguntar como são os protocolos, tanto de parto normal quanto de cesariana, internação, cuidado com os bebês nesse pós-parto imediato, para ver se realmente atende lá às suas expectativas. Você que é uma mulher informada, se você caiu aqui nesse vídeo, então é porque você está querendo conhecer melhor, você está buscando mais conhecimento. Então você vai pesquisar na internet um documento do Ministério da Saúde para ver quais são as normas do parto adequado. Então, existe sim documentos públicos, né, de domínio público, que vão te dar um norte de como essa experiência ela deve ser manejada pelos profissionais de saúde. Além disso, é fundamental que você e seu acompanhante se capacitem, invistam em cursos, inclusive aqui no link da descrição você vai encontrar o Em Busca do Parto Normal, o meu treinamento para casais, onde eu ensino você e seu acompanhante a como alcançarem esse parto. Mas voltando para o nosso assunto, você precisa saber o que esperar. Então, se você vai fazer uma visita numa instituição e você nem sabe o que é adequado, qualquer coisa que eles falarem vai parecer incrível, vai parecer sensacional. Então, você tem que primeiro entender o que você está buscando. Eu quero uma experiência numa instituição que tem 99% de partos por cesariana? Será se ela vai atender realmente a minha expectativa ou eu estou realmente fantasiando, não estou sendo honesta comigo mesma? Primeira coisa que você tem que pedir, né, para o gestor, para o funcionário que estiver te acompanhando aí nessa visita guiada, você quer conhecer o percentual de partos daquela instituição. Se possível, no último ano, né? Quantos partos nasceram parto vaginal, quantos partos nasceram via cesariana.
E aí você já consegue ter uma ideia de como é a característica organizacional daquele centro. Se ele realmente está comprometido em oferecer uma experiência buscando ao máximo o parto vaginal, ou ele acaba tendenciando essa mulher para o bloco operatório, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona, né, a gestão e o pensamento da instituição. É bom que você visite pelo menos umas três, que você vai ver a diferença entre cada instituição. Cada hospital tem o seu protocolo. Pergunte sobre a presença do seu acompanhante, se você consegue que ele fique com você, permanecendo durante todo o período de internação, sem deixar você sozinha durante algum período e isso te deixar talvez propensa a receber uma violência obstétrica. Se essa instituição ela permite a presença de contratados como fisioterapeuta, enfermeira obstetra, doula, como é o relacionamento dele com esse tipo de profissional de assistência ao parto? Ou se você não pode levar de jeito nenhum. Se eles são bem-vindos para te ajudar. E aí você também já consegue ir identificando o caráter da instituição a partir de quanto ele tem portas abertas a pessoas que vão te ajudar. É importante você saber com quanto tempo eles costumam dar banho no recém-nascido, quanto tempo é o período mínimo de internação, quais são as vacinas que já saem lá daquela maternidade, que já está incluso no pacote, quais são as vacinas que o seu plano de saúde cobre, se for um sistema único de saúde, quais são os exames que eles oferecem, quais você vai ter que pagar por fora, porque tudo isso tem que entrar na conta final, né? Na hora de você tomar uma decisão, porque a gente sabe que a questão financeira ela faz muita importância na hora de tomar uma decisão. Conhecer as instalações físicas, conhecer as instalações da sala de parto, do bloco operatório, se você tem ou não disponível um anestesista que saiba realizar analgesia de parto, ou se aquela instituição de saúde ela não tem esse serviço, que também é uma opinião importante na hora de você bater o seu martelo. Ver que existem algumas nuances realmente que a gente precisa levar em consideração e que talvez você nunca tenha nem pensado nisso. Mas como eu tô lá sempre, eu acho que é legal compartilhar esse tipo de conhecimento, porque vai agregar muito na hora de você ficar tranquila e saber que você está realmente numa maternidade ou numa casa de parto ou num hospital que realmente está comprometido com a sua vontade. Falando sobre casa de parto, a casa de parto normalmente, pelo menos na maioria das regiões, ela é pelo SUS. Ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde e ela só atende partos com gestação de baixo risco. Ou seja, se você tem diabetes gestacional, a casa de parto não é para você. Você precisa de um hospital de alta complexidade para realmente resolver qualquer intercurso no meio do seu parto. Hipertensão gestacional também não é uma boa para você. Restrição de crescimento intraútero também não é uma boa para você. Então, gestações onde o pré-natal cursou até o final com uma gestação de baixo risco, a casa de parto ela é sim uma excelente opção. A casa de parto ela é gerenciada por enfermeiras obstetras. Então lá não tem médico. Quem vai conduzir o seu parto são enfermeiras, muito provavelmente com muita experiência e que vão oferecer ao máximo essa experiência humanizada. Mas, em qualquer intercurso de algum tipo de problema durante o trabalho de parto, você precisa ser conduzida para uma maternidade referência. Então, é importante que, se você está gestante de baixo risco, quer parir numa casa de parto, você tenha um hospital backup, que vai ser a sua segunda opção, caso a casa de parto ela não seja totalmente viável durante todo o processo. Partos domiciliares, normalmente, eles são conduzidos por enfermeiras obstetras e doulas. Existem também as parteiras, né, e as obstetrizes. Então, são também gestantes que têm que atender critérios de baixo risco, onde esses profissionais eles vão até você e a partir daí o parto se desenrola dentro do domicílio da parturiente, mas caso haja uma complicação, você precisa também ter uma maternidade de backup. Então, assim, se é uma questão para você, estude bastante, conheça várias equipes que trabalham com parto domiciliar,
conheça instituições de saúde, troque ideia com pessoas que você conhece e decida o que for mais confortável e atenda mais a sua expectativa. Independente se você vai para uma maternidade, para um hospital, para uma casa de parto ou vai para o parto domiciliar, é preciso de muito planejamento. E agora a gente vai falar sobre algo que deixa muita dúvida. Quem são os profissionais que podem estar com você durante o seu trabalho de parto? Primeiro, a gente vai falar sobre um pouquinho de cada um deles. O médico obstetra, ele é o profissional que ele é responsável por manejar a sua gestação durante o pré-natal e ele vai te acompanhar durante o seu trabalho de parto. O médico obstetra e a enfermeira obstetra, eles têm basicamente a mesma autoridade e autonomia numa gestação de baixo risco. Se você for para uma casa de parto, você vai ser gerenciada por enfermeiras obstetras. Se você for para um hospital público, primeiro você vai ser gerenciada pelas enfermeiras obstetras e caso você precise de cuidados mais intensos, o médico obstetra se apresenta. Já se você for em instituições particulares ou do seu plano de saúde, você vai ser atendida diretamente pelo médico obstetra, ou caso você tenha contratado o seu médico obstetra, ele também vai ser o primeiro player depois de você e seu acompanhante. Durante o parto, o médico ele vai te ajudar a ter conduções e te indicar como o processo está progredindo. Ele vai fazer indicação, se necessário for, de induções de trabalho de parto, conduções de trabalho de parto, vai fazer ou não uma indicação de uma cesariana, vai realizar exames durante o processo do trabalho de parto para que você tenha uma experiência segura. A enfermeira obstetra, ela tem autonomia para te ajudar e principalmente a conduzir em partos de baixo risco. Já na gestação de alto risco, quem toma essa frente realmente é o médico obstetra. A enfermeira ela tem a autonomia de ir na sua casa, avaliar a dilatação vaginal, ela tem a autonomia de avaliar o bem-estar do batimento do bebê, a progressão do seu trabalho de parto. E muitas vezes esses dois profissionais trabalham de forma integrada para que você tenha um acompanhamento domiciliar com a enfermeira obstetra e quando evoluir para o hospital, você evolui para os cuidados do médico obstetra. Então, normalmente acontece muito essa casadinha no trabalho durante o trabalho de parto da parturiente. Dentro da instituição, que é dentro do hospital, a enfermeira obstetra ela pode ainda ter essa função, mas ela acaba compartilhando essas mesmas funções com o médico. E aí você define se para você vale a pena ficar com a enfermeira só em âmbito domiciliar e quando chegar no hospital você troca para o seu médico, ou ficam os dois e os dois ficam gerenciando de forma compartilhada a progressão desse parto. Eu sou fisioterapeuta, então assim, o meu trabalho ele começa quando você chega na fase ativa, você já está na instituição e o médico começa a ter realmente condutas para ajudar a progredir a avaliação e a descida desse bebê. Durante a fase latente, ser fisioterapeuta em casa com a paciente, eu particularmente eu não vejo um grande valor nessa assistência. Acredito que eu possa ser muito mais valiosa e colaborativa quando você está tendo contrações que são capazes de empurrar o bebê para fora. E isso vai me deixar muito mais funcional para ajudar durante a biomecânica materna, a dar estímulos não medicamentosos para o alívio da dor do trabalho de parto, usando TENS, manobras, para que realmente esse parto flua de uma forma mais rápida, a gente consegue reduzir em até 3 horas do trabalho de parto total, então assim, é realmente um valor de tempo muito relevante. E aí eu consigo, a partir do momento que você interna, te conduzir e ajudar a ter melhores condições dentro das suas preferências, dentro das suas possibilidades, para que você tenha o bebê mais rápido e de forma mais confortável possível. Existe também um outro profissional de assistência ao parto, que não é um profissional técnico. Esses 3 primeiros que eu te falei são formados em faculdades de saúde, a gente tem um registro profissional, então a gente realmente tem habilidades e aptidões técnicas para realmente fazer esse parto acontecer da melhor forma
quando cabe alguma intervenção ou quando tem uma indicação, seja ele médico, a enfermeira e fisioterapeuta. E existe a doula. A doula, ela é uma profissional do parto, mas ela não tem nível técnico. O lugar dela é de causar um bem-estar físico e emocional. Ela é uma profissional que ela está lá para te causar segurança, acolhimento, de uma forma com que consiga curar muitas vezes algumas feridas emocionais relacionadas ao medo, à insegurança, não saber o que fazer, não ser suficiente. O lugar da doula, ele tem esse papel de acolher e encorajar mais essa mulher para que ela não desista. Além, né, dos profissionais de saúde que estão lá te assistindo, a doula ela entra aí como uma outra parte para te abastecer de uma forma emocional. Você vê que muitas pessoas falam: ai, mas eu tenho marido, eu tenho acompanhante, por que eu vou ter uma doula? Existem papéis diferentes. O seu marido, o seu acompanhante, o pai da criança, ele está num lugar realmente de vulnerabilidade junto com você. Então, ele é uma pessoa que também precisa ser manejada por toda a equipe, de forma com que ele tem que se sentir seguro da mesma forma. Muitas vezes o marido às vezes fica mais nervoso do que a mãe. E aí, às vezes, o marido, por não se sentir seguro, capaz, não ter estudado junto com você, então, assim, compre o treinamento, bota ele para assistir, para ele ficar tranquilo e te passar essa segurança também. Muitas vezes a doula é mais doula do marido do que da mulher, porque a mulher normalmente estuda bastante, mas o marido não se engaja tanto às vezes, e aí na hora do parto evade, né, toda aquela emoção e ele fica com medo, inseguro, achando que está fazendo mal para o bebê, e muitas vezes a doula ela precisa, né, dar esse conforto emocional para o marido também. Então, não existe o profissional ideal. Não existe, por exemplo, um profissional que é mais importante do que o outro. Cada um tem sua função. Eu mesma sou fisioterapeuta, né? O meu aspecto de contribuição é sobre o bem-estar físico, redução da dor, melhora da mobilidade da mãe, acelerar a descida do bebê de forma funcional, fisiológica, evitando aí intervenções medicamentosas ou intervenções como instrumentos de parto, ver que o meu aspecto ele é muito corporal. A médica, a enfermeira também vão para esse aspecto mais técnico, corporal. Todo mundo vai te encorajar. Mas muitas vezes falta um carinho, um zelo, uma atenção que talvez você esteja demandando. E normalmente é a doula que consegue, né, abastecer esse quesito. Então, não existe um que substitui o outro. A doula ela não substitui o fisioterapeuta, porque nós temos lugares diferentes. E nem a fisioterapeuta ou a enfermeira ou o médico substitui a sua doula. Mas existem mulheres que para ela a doula não faz sentido, porque ela realmente acha que está segura, não tem medo, tem uma equipe que ela confia, então naquele aspecto ela não sente que é uma falta, e tudo bem. Não existe o time dos sonhos, assim, para o meu parto dar certo, eu tenho que ter todo mundo. A gente tem que ter um time que cabe dentro do nosso orçamento e que faz sentido para a nossa realidade. Então, espero que você tenha gostado. O plano é estar sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Se você gostou, não vai embora sem deixar o like, tá? Espero você aqui no próximo vídeo e se inscreve aqui no canal e até a próxima!